Boa tarde, pessoal da nossa página da ETSM. Boa tarde, alunos, professores da nossa escola. Hoje nós vamos dar mais prosseguimento à nossa live do projeto Segundas de Primeira, que já vem acontecendo há 2 meses, né? Toda segunda-feira. Está acontecendo encontros, né, com professores da nossa escola, trazendo temas bastante interessantes, bastante relevantes para todos vocês. Hoje, nós vamos ter o privilégio, né, de contar com o professor de percussão da nossa escola, professor de percussão erudita e percussão popular também, é o Adalberto Ferreira. Né? Ele é licenciado em música pela CELCLAR e pós-graduando em educação musical aplicada à performance musical pela UNES. Hoje ele vem trazer para a gente sua experiência em cursos de graduação e pós-graduação em música na modalidade EAD, que é o ensino à distância. Né? Ele vai falar sobre o formato desses cursos, os desafios que ele encontrou e tentar desmistificar, né, essa coisa do ensino à distância, que no momento que a gente vive, né, está sendo assim, bastante utilizado, e a gente prevê, né, que no futuro a gente não vai ter muita saída. Né? A gente vai, de alguma forma, ter que lidar, né, ou totalmente ou de maneira parcial com o ensino à distância. Então, sem mais delongas, né, eu vou convidar aqui o professor Adalberto para entrar aqui na nossa live. Estou vendo aqui já presente, né, algumas pessoas, como o professor Roque, né, Ibrantina. Boa tarde, professor. Boa tarde a todos. Quero dizer que eu participar desse projeto maravilhoso. Certo. E você está me escutando bem? Está tudo tranquilo? Sim, tudo bem. Que perfeito. Tudo perfeito, né? Sim. Tem tocado muito nas lives, nas gravações, e sempre eu estou vendo, assim, de vez em quando, alguma coisa sua aí sendo postada. Né? Estou sempre participando dos projetos aqui. Sempre participando dos projetos com os amigos aqui, gravando agora música, produzindo, né? E é isso aí, estou aqui em casa estudando e produzindo. Tem que continuar, não pode parar. Né? Certo. Ok. Hoje a gente está trazendo o senhor para falar justamente sobre um tema que está muito em voga, né? Porque com essa pandemia, né, com o isolamento, a gente sem ter aula presencial. E o seu tema é bastante relevante, né? Que ele trata do ensino à distância, né? Do ensino em EAD. E você teve uma experiência, não é isso? Uma experiência na graduação e também na pós-graduação com o ensino à distância. Apesar de toda a sua formação de nível médio, pelo que eu vi, foi presencial, né? De instrumento, Isso. né? Correto. Você, ontem mesmo, onde foi que você fez o ensino médio? Em música? De música. No conservatório, estudei no conservatório. Conservatório Pernambucano de Música. Certo. Assim, o que te levou a fazer a graduação em pós em EAD? Bom, então, eu vou iniciar lá do comecinho, fazer um breve histórico aqui da minha história, né? De onde eu comecei, para poder chegar nesse ponto aí. Pode ser? Pode? Fica à vontade. A casa é sua. Obrigado. Bom, então, assim, eu sou oriundo de banda marcial, né? Eu vim de banda marcial. Eu iniciei na banda marcial da Escola Estadual Padre Francisco Carneiro, que fica localizada lá na cidade de Olinda. E em 1999, eu acho que eu tinha uns 11, 12 anos. E foi lá que eu iniciei na música, né? Comecei a tocar lá, aquela coisa, né? E como a gente sabe hoje em banda marcial, que infelizmente ainda existe hoje, né? A percussão na banda marcial, o cara toca de ouvido, assim, o resto faz solfeja e você toca. Não há aquela cultura de leitura, né? Então eu fui formatado para isso, eu vivia naquela bolha, né? E daí, um certo dia, um amigo meu, ele chegou lá, chamado Mamão, né? Nessa região ali, na comunidade lá, no bairro, né?
tem um terreiro chamado Xambá, que inclusive é muito conhecido no Brasil todo. E daí, um amigo meu que é de lá, ele foi lá na escola, né? E me chamou para participar. Ele foi fazer uma coisa lá e me chamou para participar do grupo dele, que é um grupo de samba reggae, uma banda chamada Bia do Lofé. E daí ele fez, bora tocar com minha banda lá, pra tocar caixa e prato. Aí eu disse, tá, até então eu não sabia tocar percussão popular, né? Eu acho que eu tinha uns 15, 16 anos por aí. Tocava só em banda marcial. E daí eu fui ensaiar com a banda dele. Quando eu cheguei lá, eu sempre passava por lá quando acabava o ensaio da banda marcial. Só que sabe aquela coisa que você vê, mas você não presta atenção? Pronto, era eu. Eu passava ali, eu escutava o pessoal ensaiando, tocando lá, mas eu não prestava atenção. E porque o meu mundo era a banda marcial, eu vivia naquela bolha, né, da banda marcial. E daí, quando ele me chamou, eu fui ensaiar com a banda. Quando eu cheguei lá, eu fiquei maravilhado com aquele ritmo, com os ritmos, com o swing, né? O menino tocando, os meninos lá do Xambá, tudo pequenininho, com 8 anos, já tocando couro, tendo um som, um instrumento absurdo, assim, o menino tocando. Uma virtuosidade absurda. E eu me encantei com aquilo, né? Daí eu comecei a tocar percussão popular também. Eu participei da banda dele, fiquei tocando lá na banda dele, e eu sempre fui muito curioso, né? E daí eu vi o menino tocando um timbal, eu também queria tocar. Então, ou quando acabava o ensaio, eu chegava mais cedo, ficava lá treinando. Tipo, quando eu ouvia um amigo meu fazer um três surdo, uma bacurinha, eu também queria fazer. Ou eu ficava em casa imaginando o meu instrumento imaginário, né? Imaginando ali o instrumento e fazendo. Quando eu ia para o instrumento, eu conseguia tocar. Então, assim, eu particularmente agradeço muito a Deus pelo dom que ele me deu, pelo talento. Não querendo ser arrogante, pelo amor de Deus, já não entendo dessa forma. Mas de facilidade de aprender o instrumento. Eu sempre tive muita facilidade, assim. Então, aí isso foi que me ajudou muito, muito. E daí fiquei tocando lá. E lá, na Xambá, tem uma diversidade cultural muito grande. Então lá tinha grupo de afoxé, grupo de maracatu, grupo de coco, grupo de samba reggae. Então, assim, tudo eu participei. Todos eu participei. E meu instrutor e professor foi o Mamão, né? Mamão de percussão, toca percussão lá. E aprendi muito na Xambá. E, por exemplo, quando eu tocava na escola de samba, eu não ficava só em um instrumento. Eu aprendi a tocar o tamborim. Uma hora eu estava no tamborim, outra hora eu estava no surdo, uma hora eu estava no ganzá, outra hora eu estava na caixa. Então isso foi que a minha escola de percussão popular foi ali na Xambá. E que me ajudou muito, muito, muito. Foi que me forneceu ali, que me deu uma base, um alicerce muito bom. E daí depois comecei a comprar meus instrumentos devagarzinho, tocando no carnaval, formei minha percussão popular. E daí comecei a tocar em banda de forró, banda de brega, banda de baile. E começou minha carreira profissional, tocando como percussionista popular. Até então, eu não queria saber de teoria musical. Aquele percussionístico natural, né? Eu não queria saber de leitura, de nada. E só queria tocar, não gostava de estudar meu instrumento, mas não de estudar teoria, nada disso. E daí, até que então, chegou entre o maestro Fabiano, né? O nosso professor, querido Fabiano, da ETSM, professor de Eufônio. E ele veio de São Paulo, né? Passou num concurso aqui, e ele veio para cá, e ele queria uma banda marcial para reger. E daí, através do Luiz Antônio, né, que tocava né, na banda com ele na igreja, o Luiz Antônio convidou ele para reger a banda. Aí ele foi para essa nossa felicidade, ele foi lá para o padre para reger. E daí mudou. O Fabiano, ele mudou, né, a visão de banda marcial aqui em Pernambuco. Ele mudou o repertório, ele mudou o estilo, ele mudou um monte de coisa aqui. Tudo graças a Fabiano. Ele trouxe muita ideia, né, de São Paulo. E daí se formou uma escolinha lá na escola, né? Era até Daniel Chalegre, que dava aula de teoria e tal. E dia de domingo, se eu não me engano, de manhã, eu cheguei até a participar dessas aulas um pouco, aprendi um pouquinho, então eu aprendi a ler bem pouquinho, assim, sabe? Só sabia dividir. Eu não sabia ler em clave de sol, nada disso. Daí, em 2010, 2009, 2010, acho que foi 2010, Fabiano chegou pra gente e disse, olha, eu comprei um xilofone e um glockenspiel. É um instrumento melódico, vocês vão ter que estudar, vão ter que se dedicar, ler em clave, tal. Eu disse, eu não sabia nem o que era. Nunca ouvi falar nesse instrumento, nunca ouvi falar. Né? Como eu falei, eu vivia naquela bolha. Daí eu comecei a pesquisar para saber o que era. Quando eu vi na internet, aí eu assisti vários vídeos, aí amplo, né, abrindo lá, e aí já vi solo de vibrafone, de marimba, e eu me encantei com esses instrumentos. E a partir dali foi que eu decidi, de fato, estudar. Né? Eu botei na minha cabeça, não, se é o que eu quero fazer na minha vida, se eu quero ser músico, eu preciso estudar, preciso me dedicar. Não só ao instrumento, mas ao lado teórico também. E foi a partir dali que eu comecei a estudar. Todos os percussionistas que estavam na banda saíram, o único que ficou fui eu, que peguei o instrumento, que levei para casa,
E assim, foi um momento da minha vida que realmente eu decidi estudar. Eu acordava para estudar e eu dormia para estudar, não é brincadeira não. Na época eu lia estava pelo Maria Luísa Prioli, o 1 e o 2. Eu peguei emprestado de um Sim. amigo, e daí, a cada final de assunto, né, o Maria Luísa Prioli dá lá as perguntas, né? E eu anotava todas aquelas perguntas no papel, porque eu gostava de anotar, e depois respondia. Quando eu não conseguia responder, eu voltava para o livro e estudava novamente. Então, eu passei um bom tempo assim, estudando. E no ano seguinte, em 2011, eu prestei uma prova lá no conservatório e consegui passar para estudar percussão erudita. E fui estudar com Disney. E lá eu só tinha aula de instrumento. E daí eu fiquei estudando com um amigo, eu ia para casa de um amigo estudar teoria musical com ele, que era Daniel Chalegre. Daniel Chalegre não, Daniel Vivi, chama de Daniel Vivi. Ele está até hoje como músico cabo, né, do Exército. E a gente estudava junto, para prestar concurso para militar, essas coisas, para estudar. E daí eu sempre tive um calo na minha vida que se chama solfejo. Eu sou péssimo em Todo solfejo. percussionista. Todo Mas eu não sei o que é que acontece comigo. O Rogério até brinca comigo, fala, como é que você é ruim em solfejo, você canta afinado, você... Então, se você solfejar qualquer coisa, eu solfejo também, eu canto assim, mas eu não consigo. Aí o Rogério disse, eu sei, seu problema é intervalos, você tem dificuldade de intervalo e tal. Aí eu disse, provavelmente é isso. Mas eu tenho uma culpa nisso, porque eu nunca gostei de estudar solfejo, eu não gosto até hoje. Eu não gosto, eu não consigo parar meia hora assim para estudar solfejo, eu não consigo. E esse calo, ele se perpetuou muitos anos. Eu fiz o concurso do cabo em Maceió, caí no solfejo. Eu fiz o concurso aqui do 14, caí no solfejo. Né? Então, assim, antes de eu prestar esse concurso, assim que Fabiano disse que viria esse instrumento para cá, que eu comecei a estudar, né? E eu nem sabia ler direito, eu ainda contava assim as claves, estava estudando ainda. Eu inventei, veja só, minha cabeça, né? Eu inventei de prestar vestibular da UFPE para conseguir, para ver como era. Eu disse, eu não vou passar mesmo, mas eu vou ver pelo menos como funciona a prova, né? E daí eu fiz o Enem e me inscrevi para fazer. Na época era sorteio, né? O solfejo era sorteio. Você puxava um negocinho e sorteava. E daí a primeira fase era o solfejo. Eu caí logo de primeira. Quando eu cheguei lá na sala, o professor escolha aqui, que eu puxei e veio o clavo de Fá. Eu disse, meu Deus do céu, por que eu caí isso aqui? Eu até pedi ao professor, eu posso trocar aqui? Você disse, não, pode não, tem que ser essa daí. Aí eu disse, caramba, bicho, aí bate aquele nervosismo, né? Você fica logo nervoso, e daí eu não conseguia solfejar nada, não conseguia sair nada. Então, dali eu reprovei. E daí eu tive essa experiência na universidade, com solfejo, depois foi no Cabo. No conservatório, eu quis prestar o curso técnico. Eu tirei uma nota boa em teoria, eu tirei uma nota boa em percepção, eu tirei 9 instrumentos. Quando chegou no solfejo, o cara me deu 0. Eu não poderia tirar, porque eu não posso zerar nenhuma etapa, né? É na soma geral que dá a nota final. E não pode zerar nenhuma etapa. No conservatório, na época, era assim, não sei agora. E daí eu fui na secretaria questionar por que eu não passei. Ela disse, olha, meu filho, você tirou 0 em solfejo. Até assim pra minha cara, eu olhei pra cara dela assim e disse, meu Deus, que vergonha, né? Você tirou 0 em solfejo, a sua nota foi boa em teoria, foi 8, alguma coisa, foi 7. Percepção foi boa, sua nota de instrumento foi 9, muito boa. Agora se você tivesse tirado meio ponto aqui, meio ponto só, você tinha passado. Aí eu fui ficando meio desgostoso com isso, sabe? Eu fui achando que eu disse, meu irmão, eu acho que eu não vou conseguir passar no vestibular para cursar música por conta desse calo, que boa parte é culpa minha, porque eu não gostava de estudar solfejo, até hoje eu não gosto de estudar. Então, daí eu não conseguia passar, eu fiquei com esse trauma na cabeça, né? E daí em 2013, eu mexendo na internet, querendo saber qual era a diferença entre bacharelado e licenciatura, me aparece um anúncio, daqueles velhos anúncios da internet, né? Do Centro Universitário Claretiano, da licenciatura em música, à distância e tal. E daí eu entrei nesse site, fiquei pesquisando para saber como era, e eu vi que tinha esse curso de licenciatura em música, que era à distância, e o polo era em Maceió. Não tinha, hoje já tem um polo aqui em Recife, mas antes não tinha. Eu sou do polo Maceió, e eu sou da primeira turma do curso de licenciatura em música da Claretiano. E daí começou os desafios, né? Eu fui para lá, final de 2013, prestei o vestibular, foi eu e um amigo meu, e eu consegui passar vestibular básico, né? Universidade privada, ela quer aluno, ela precisa de aluno, ela não pode exigir tanto na entrada, porque senão não vai ter aluno, não vai ter como manter o curso, tem que fechar o curso. Então a prova foi basicamente uma prova de redação, né? E uma prova de aptidão de percepção, coisa básica assim, percepção básica mesmo, coisa basiquinha, percepção, e uma prova de redação.
E daí eu comecei a estudar, né, na Claretiana, e aí veio o desafio, né? Porque no Brasil, infelizmente, o modelo EAD sofre muito preconceito. O preconceito paira sobre ele. As pessoas acham que fazer um curso EAD é fácil. É uma coisa fácil, que é tudo online, que você consegue passar, né? Eu sei os preconceitos que eu sofri, sofro até hoje, quando as pessoas olham para mim e perguntam onde eu me formei. Porque o pessoal acha que eu me formei na Universidade Federal. Porque em 2014 Sim. eu fui estudar com o professor Barreto, né? Lá na Federal. Em 2014, um amigo meu, Danilo, passou na graduação lá. Ele passou para bacharelado e tinha acabado de chegar os instrumentos na universidade. O professor Barreto tinha acabado de conseguir essa vitória, né? E daí esse Danilo foi lá na universidade para ter. Ele disse: vou ensaiar com um grupo de percussão. Aí eu disse: eu posso ir olhar? Ele disse: pode. Aí eu fui olhar o ensaio. Quando eu cheguei lá no ensaio, eu fiquei olhando, o pessoal ensaiando, eu estava sentado no cantinho. Quando trocou a música, o professor Barreto fez: quer tocar? Aí eu disse: quero. Aí toma, a gente bora, me deu parte assim. Aí eu fui pra marimba, me lembro até hoje, foi a minha primeira música que eu ensaiei lá, foi Bem Porte. Me deu logo uma marimba, na parte de marimba, vai embora. Eu peguei, fui ali, toquei. E daí comecei a tocar ali, no grupo de percussão laptop. Depois eu pedi para ter aula com ele, ele abriu um curso de extensão para mim. E eu fiquei tendo de 2014.1 até 2017.2, se não me engano. 17.1, 17.2, tendo aula de percussão só de instrumento com ele. Aí lá eu participei do grupo de percussão, tinha aula de percussão com ele, participei do grupo de metais de percussão, fiz atividade. Eu só não tinha aula teórica lá, mas parecia que eu era aluno da graduação, porque eu vivia lá, comia no RU, fazia tudo. Só vivia lá dentro. Então aí todo mundo pensa que eu me formei pela Universidade Federal. Mas aí eu não me formei. E daí vem essa questão da EAD, né, desse preconceito, e versus presencial. Tem muita gente que acha que o EAD é fácil, né, e eu até arrisco a dizer que não é, que eu acho que, na minha visão, eu acho que é mais difícil do que o presencial, porque você se torna o seu próprio pesquisador, o seu próprio professor ali. Você tem que se virar. Obviamente você tem auxílio da universidade, tem auxílio dos professores, quando você surgir alguma dúvida, mas é um modelo que é muito difícil, não é para todo mundo. Em uma palavra que eu defino o modelo EAD é disciplina. Se você não tiver disciplina, você vai ter problema no curso EAD. E é uma coisa que eu tive muito, né? Porque eu não tinha disciplina para estar estudando assim. Músico, tocava também na noite, eu tinha que me manter, tocando baile, tocando por aí. E eu tinha que também estudar, porque no presencial você sabe o horário da sua aula, você tem que estar presencialmente lá na sala de aula, né? Tem toda semana, tem um cronograma semanalmente presencial, você também tem que ir. No EAD não, no EAD você faz o seu horário. Você é dono do seu horário, você tem que entrar lá no computador, você tem que ter a disciplina de entrar no computador para fazer os estudos, né? Assistir às aulas, pegar o material e ler, estudar e tudo isso, enfim. E daí eu iniciei nisso, né? E uma coisa do EAD é que leitura, lê muito, muito no EAD, você lê muito, porque a aula que o professor está dando ali no quadro, que você tá ouvindo ele falar, né? Que o aluno, nem todos os alunos, mas alguns alunos fazem anotações enquanto o professor está falando, outros não fazem, né? E daí, essa aula, ela é toda escrita no modelo EAD, né? O professor falou, alunos falam tudo isso, então é muita leitura. E daí você tem essa diferença do modelo presencial em relação ao EAD. A única diferença é na modalidade, na oferta. Porque o mesmo critério utilizado pelo MEC para avaliar o curso presencial é o mesmo critério utilizado no EAD. Não há diferença. Quando o MEC vai avaliar, quando o MEC vai liberar um curso, né, ele não faz essa diferença. Vamos avaliar aqui mais brandamente, por exemplo, o EAD, e vamos avaliar mais severamente o presencial. Não existe essa diferença. É a mesma. A única diferença é na oferta. Ou seja, eu tenho flexibilidade no horário, né? Eu tenho, no caso de graduação de universidade privada, tem uma redução no valor, é mais em conta, né? Porque a universidade não tem custo com energia, o professor saldo de aula, aquela coisa, então acaba reduzindo, né, esse valor na mensalidade. E por isso que as pessoas procuram esse modelo EAD mais facilmente. Tem crescido muito o modelo EAD, e a gente está vendo aí, nesse momento de pandemia, o quanto a tecnologia nos favorece e quanto esse modelo funciona e pode funcionar, né? Não é fato do que não funciona, que obviamente que tem que ter, como o MEC determina, tem que ter avaliações presenciais. O MEC determina que nos cursos à distância, as avaliações, as aulas práticas têm que ser presenciais.
Então, um curso EAD, ele não é totalmente online, entendeu? Não existe esse negócio de fazer tudo online. Ele existe a porcentagem online e ele existe a porcentagem presencial. O professor Jerônimo está até falando. O professor Jerônimo ele foi até professor do Claretiano, quando ele estava em Feira de Santana, no Polo lá, e ele foi professor da Claretiano. Ele tem também essa experiência como professor lá. Certo. Ok, Adalberto. Deixa eu só fazer 2 parênteses aqui, Certo. tá certo? Antes de fazer a segunda pergunta, primeiro é que essa coisa de dificuldade em solfejo, em solfejar, não é privilégio seu só não, viu? A gente, a maioria, assim, grande parte dos músicos, né, instrumentistas de sopro, de percussão, tem essa dificuldade. E essa dificuldade não fique se culpando não, porque isso eu acho que é uma lacuna que a gente tem na nossa educação musical, na nossa formação de iniciação na escola normal. A gente não é acostumado a cantar, né, a ter uma formação musical lá de pequenininho. Então isso, né, gera uma dificuldade, né? Gera uma dificuldade muito grande, né? O europeu ele já tem muito mais facilidade nessa questão do canto, porque ele trabalha isso já lá na iniciação musical. Segundo ponto que eu também queria fazer o parênteses, assim, que eu gostei quando você falou do nosso maestro, né, nosso Fabiano, que realmente ele, assim, é um divisor de águas, né? Pelo que você falou, Sim. é um divisor de águas com relação à banda marcial, né? Aqui em Pernambuco. Depois que ele chegou, né? Que ele veio através da banda sinfônica, né? Veio tocar na banda sinfônica, mas ele tinha lá lá em São Paulo toda essa formação. Isso. Né? Ele é oriundo de banda marcial também, né? Foi oriundo de banda marcial e tinha um trabalho muito bom lá em São Paulo. E ele trouxe para cá, né? E realmente é um divisor de água. Então isso é assim muito, muito legal mesmo, né? Para o nosso colega Fabiano. Sim, sim. E, inclusive a minha carreira, gostaria... né? A minha carreira também eu devo muito a ele. Se fosse ele, eu acho que não só você, tem muita gente sim, que deve muito ao professor Fabiano, não é isso? Aí eu gostaria que você falasse um pouco do formato do seu curso. Né? Assim, na Claretiano, a duração do curso, créditos, carga horária. Como avaliação, se você teve estágio, fala um pouco do teu curso. Sim, eu só vi uma pergunta aqui, quer dizer, um questionamento da professora Daisy, ela falando que acredita que há diferença na avaliação. Não há diferença, eu já pesquisei aqui bastante, quando se fala em avaliação do MEC, né? Quando o MEC vai avaliar um curso, quando a universidade pretende abrir um curso, ela pede autorização ao MEC. Esse curso passa por avaliação, certo? E não há distinção nessa avaliação. O mesmo critério que é utilizado no presencial é utilizado no modelo AD. Como eu falei, a única diferença é na oferta, tá? Na modalidade de você ter aula na graduação, a modalidade EAD, né? Esse é o ponto. Voltando na Claretiano, existe, toda a universidade, né? Existe a SAV, né? Que é a sala de aula virtual. Nessa sala de aula virtual, existe onde a gente vai entrar. Inicialmente, nosso primeiro acesso, eles não liberam para a gente a matrícula, né? Com a senha, a gente entra. E lá a gente vai ter acesso a todo o material, a toda a disciplina que a gente está que estamos cursando naquele semestre, né? A gente clica naquela disciplina e tem acesso a todos os materiais, né? Que vem tudo escrito e tal. Unidade 1, 2, 3, 4, 5, até quando terminar a disciplina. E daí, quando você está lendo a disciplina, por exemplo, você pega a unidade 1 e você começa a ler lá, existem os materiais complementares, que também estão dentro da SAB. Eu estou estudando o material, estou estudando a história da música, por exemplo. Aí, de repente, lá tem um ícone agora. Agora, entre na SAB, entre em materiais complementares e assista a videoaula tal. Então, sobre aquele assunto, a professora me indicou para que eu possa entrar na SAB e assistir uma aula que ela deu, gravada lá, que vai estar salva lá no vídeo, e eu vou assistir aquela aula. Entendeu? Ou, por exemplo, a gente tem na SAB, a gente tem a biblioteca digital. A gente tem uma biblioteca disponível lá digital. Então, a gente está lendo um determinado material e, de repente, a professora falar e fala, agora entre na SAB, material complementar,
entre na biblioteca digital e leia tal livro, de página tal a tal. E daí você tem que ler o livro e tal. E as avaliações, né, a gente tem que entregar os trabalhos, enviar o trabalho, envia pela SAV mesmo. Né? Algumas universidades, como foi na minha pós-graduação, na Unis, ela trabalha com Classroom, que é uma ferramenta do Google, né? Se não me engano é do Google. Já a Claretiano, ela tem o seu próprio site, ela tem a sua própria SAV. Ela não trabalha com a do Google, ela tem a sua própria SAV. Então, na Claretiano, a gente tinha que enviar, né, vídeos. Eu fiz até um vídeo, né, na disciplina de composição, eu não lembro o nome agora, mas é uma composição de educação musical. Quem gravou esse vídeo foi eu, Rogério e o Wendel, o professor Wendel. O Rogério gravou até na flauta Ocarina Bira, que ela fazia. Tá aquela flauta desafinada. E daí eu tinha que gravar esse vídeo, eu tinha que fazer, a atividade era, eu tinha que fazer um arranjo, né, de uma música, pegar uma música, fazer um arranjo, gravar esse vídeo tocando com o instrumento que eu escolher, né? Fazer o arranjo com qualquer instrumento e gravar esse vídeo e enviar para o professor. E a gente enviava, né, postava no YouTube, botava como link privado, né, enviava o link para o professor. E as atividades da mesma forma, entrava lá no SAB, fazia as atividades e enviava. E cada disciplina, alguma disciplina, ela vinha com uma chamada prática, né? Que era um projeto prático. A gente tinha a carga horária, por exemplo, a carga horária da disciplina de História da Música era 90 horas. Eu fiz uma comparação aqui com a Universidade Federal de Pernambuco, né, no nosso estado aqui, e no estado, na Universidade Federal, a História da Música tem História da Música Ocidental 1, semestre tal, História da Música Ocidental 2, semestre tal, História da Música Ocidental 3, semestre tal. Na Claretiano, ele resumiu isso e colocaram da antiguidade, por exemplo, a minha primeira disciplina de História da Música foi da Antiguidade ao Barroco. Então, ela abrangeu ali do período lá dos primórdios, do início lá, até o Barroco, em uma disciplina. Então, a carga horária era de 90 horas, que eu, particularmente, acho até pesado. Eu não acho isso bom, porque é muita coisa para ler, assim, sabe? Fica muito pesado mesmo. E daí, já da Universidade Federal, dividia a carga horária da História da Música, segundo a grade curricular, que está aqui no site, está disponível, são 30 horas. História da Música Ocidental 1, 30 horas. Já lá eram 90 horas na Claretiano, porque abrangia da antiguidade ao barroco. Depois vinha do classicismo ao contemporâneo e depois História da Música Popular Brasileira. E daí, dentro dessa disciplina, vinha um projeto de prática. A gente geralmente tinha mais 50 horas. Eram 90 horas de disciplinas e mais 50 horas que tinha que elaborar esse projeto. E esse projeto geralmente era, por exemplo, uma elaboração de uma aula, né? E você tinha que fazer todo no formato da BNT, eles mandavam pra gente como fazer o formato da BNT, tudo direitinho. Eu já mandei o projeto, acho que votou umas 2 vezes para mim que eu mandei, o pessoal, tá errado, corrija isso, aí volta, eu mandei de novo, aí, tá errado aqui, corrija. É um saco, assim, para poder pôr na norma da BNT, né? E daí existia essa carga horária a mais, esses 50 horas a mais que era do projeto, que algumas disciplinas tinham. E existia também tem as aulas presenciais. Na Claretiano, existia a aula presencial todo mês. Um sábado no mês, a gente ia ao Polo Maceió e ficava de 8 da manhã até as 17 horas da tarde tendo aula. Então, era também muito pesado, porque a gente tinha aula de todas as disciplinas e a gente fazia tudo que a universidade presencial faz normal. As atividades práticas, as brincadeiras musicais, a gente tinha que aprender. E aula de percepção. O professor da gente é até Luciano, e ele estava até fazendo um mestrado aqui na UFPE, não sei se ele terminou já. E a aula de percepção que estava com a gente era com a gaita. Ele tinha uma gaitazinha, ele usava para dar aula de percepção para a gente. E daí a gente tinha que ir para o polo todo sábado, quer dizer, todo sábado não, uma vez no sábado, para ter essa aula presencial. E passava de 8 da manhã até às 17 horas da tarde. Só tinha uma pausazinha para o almoço, que era geralmente de uma hora, e depois retornava a hora, ficava até 5 horas da tarde. E daí a gente fazia a prova também. A primeira prova era dissertativa, era uma prova aberta, eu tinha que discorrer ali sobre o assunto. Era essa prova que caía, deixa eu ver aqui, era uma prova que caía muita gente, porque você sabe que eu entendo que a universidade é uma biblioteca que está ali cheia de livro. Ela vai te fornecer diversos saberes ali para e você vai depender de você, o sucesso vai depender de você. Se você vai lá aprender, ela está ali oferecendo e você tem que ir lá buscar e estudar aquilo que você pretende se tornar.
E, como toda universidade, tem seus alunos que fila, que não quer saber nada, que leva com a barriga, né? Quando eu iniciei no Claretiano, a minha turma tinha uns 60 pessoas. Teve que ficar cadeira em outra sala. Um médico. O cara tava lá, um médico, disse que o cara gostava de música, tocava o violãozinho e queria fazer logo uma licenciatura em música. Ele foi um dos primeiros a cair. No final do curso, assim, mais ou menos no meio para lá, só tinha umas 20, 15 pessoas. Caiu muita gente, assim. Porque as pessoas achavam que ia ser fácil, assim, eu vou ficar, vou depender. Agora, também tem muitos alunos que se formou, popularmente falando, como a gente fala, nas coxas, né? Filando, o trabalho quem fazia era um amigo, eu via muitas vezes na prova lá, em época de prova, eles trocaram em prova, enquanto o professor dava as costas, né? O professor Luciano lá, ele sempre ficou muito atento, né? Ele ficava andando pelos corredores, parecia a sala de infantil ali, no ensino médio. Ele ficava andando pelos corredores, ver quem estava filando, tudo. Mas quando ele dava um vacilo, os caras trocavam a prova, assim, valendo. Teve um dia que ele até precisou sair para resolver um problema rápido. O rapaz, quando ele saiu da sala, o que tinha de gente assim, ó, pegando material para ler e tal. E daí, eu acredito que aluno mau, aluno bom, tem em qualquer universidade, seja presencial, seja qualquer curso, né? Seja presencial, seja AD. E daí, quer fazer alguma pergunta? Não, é porque Miquel colocou uma pergunta sobre o mestrado, né? O mestrado. Se existe mestrado à distância, né? Você fez uma pós-graduação, não é isso? Especialização. Uma pós-graduação, uma especialização. Isso. Né? Aí me fala um pouco sobre essa especialização que você fez. Tá. E responde a Miquel também. Sim, eu acredito que sim, que tenha mestrado à distância. Hoje em dia a tecnologia está tomando conta, assim, já várias universidades, inclusive pública, hoje está aderindo ao ensino à distância, né? A gente tem a UNB, a Universidade de Brasília, ela tem a licenciatura em música à distância. A gente tem a UFR, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que também tem a licenciatura em música à distância. A gente tem a UFSCar, que é a Universidade Federal de São Carlos, que também tem licenciatura em música à distância. Entre outras, né? Tem diversas, fora as privadas. E uma vez chegou um professor lá na Universidade Federal, Pernambuco, quando a gente estava lá na sala estudando, foi até da UFSCar. Ele fez doutorado dele à distância. Ele falou pra gente que fez doutorado dele à distância. Não sei se foi aqui no Brasil, não lembro agora, mas eu acho que não foi no Brasil. Se não me engano, foi no Paraguai, no Peru, não lembro agora. Mas ele fez o doutorado dele à distância. Então, se tem o doutorado, eu acredito que também tem um mestrado à distância. Eu acredito que tem, assim. Sim, e com relação à sua pós-graduação, como foi? Qual foi o seu tema? Você ainda está fazendo, está terminando? Sim, vou chegar lá. Deixa eu só concluir a relação do... Você perguntou para mim da carga horária, do currículo e tal, da universidade. Tudo isso. A carga horária do... Então, antigamente... da licenciatura. Você sabe que existia a licenciatura curta e a licenciatura plena, né? Isso existia anos atrás. A licenciatura curta, ela foi extinta, né? Em vários debates, discussão sobre a formação do professor, e melhorar o ensino e tal, e ela foi extinta. Se eu não me engano, salvo engano, né, a licenciatura curta, ela tinha uma carga horária de 1.000 horas, se não me engano, 1.200 horas no máximo, assim. E daí, com a extinção da licenciatura curta, passou a ter a licenciatura plena, que hoje toda a licenciatura é plena, né? Tirou até esse nome pleno, porque hoje toda a licenciatura é plena, que passou a contar com um currículo de 2.800 horas. Em 2015, saiu uma resolução do Conselho Nacional de Educação, fazendo algumas alterações. E uma dessas alterações foi justamente a carga horária da licenciatura, que passou de 2.200 horas para 3.200 horas. Então, eu horas. Tá me escutando? Tô Deu uma travada aí agora no seu... Foi, mas voltou, né? Sim, voltou. Agora voltou. E daí veio essa resolução dessa licenciatura. Hoje, por exemplo, a Universidade Federal, eu vi aqui no currículo lá que a carga horária lá é 3.100 e alguma coisa, não chega a ser nem a 3.200 horas.
Então, tem universidade que ainda está com o curso de licenciatura em música com 2.200 horas, 800 horas, né? Lá na Claretiano, o curso tem um tempo total de 3 anos, porque eles reduziram, eles colocaram essa carga horária, como eu falei, nas disciplinas, né? Porque se você pegar a grade curricular da Universidade Federal, você vai ter disciplina, por exemplo, com carga horária de 30 horas, de 60 horas. Já na Claretiano, as cargas horárias da disciplina é de 60 e de 90 horas. Não tem disciplina de 30 horas. Eles tiraram isso. Eles colocaram apenas disciplina de 60 para cima. Fora os projetos, como eu falei, que tem 50 horas a mais, né? Contando com a carga horária total da disciplina. Entendeu? E o estágio? A professora Deise está perguntando sobre o estágio. Sim. O estágio curricular na Claretiano são 400 horas de estágio, que é uma determinação também do conselho, que veio com esse conselho. Sim, em relação a essa resolução, que veio do Conselho Nacional de Educação, veio também a tal chamada formação pedagógica, que são para as pessoas que são formadas num bacharelado. Isso, para mim, foi um ponto muito positivo, porque, principalmente para a música, né, que tem muitos bacharéis formados, e que para exercer a função de professor no ensino básico, né, que compreende ali o ensino profissional, o ensino médio, o ensino fundamental, o ensino tecnológico, segundo a LDB, tem que ter licenciatura. Para exercer a função, tem que ter licenciatura. Então, aí com essa resolução, veio junto também a formação pedagógica, ou seja, as universidades vão poder fornecer a esses graduados uma formação pedagógica. Aí eles vão ficar com um bacharelado e com a licenciatura. Entendeu? Então, esses formados aqui, que têm um bacharelado, eles agora têm a oportunidade de fazer uma complementação pedagógica, coisa de um ano e 6 meses, eu acho, ele consegue concluir o curso de licenciatura. Então, ele fica licenciado, apto para dar aula no ensino médio, no ensino básico. E aqui no Recife tem a Claretiano que tá oferecendo esse curso, que é o curso de formação pedagógica. E segundo o Rafael, que é o professor de trombone daqui, eles em contato lá para a universidade, e eles formaram o currículo dele através da Universidade Federal. Como o polo é aqui em Recife, né, eles se basearam no currículo da Universidade Federal. Então, os bacharéis, se quiserem ter a licenciatura e não quiser voltar para a Universidade Federal para fazer aquele processo, né, vestibular ou tentar portador de diploma e quiser fazer uma licenciatura, uma formação pedagógica, tem essa opção. E também veio a opção de segunda licenciatura, né? Quem já é licenciado e quer fazer uma licenciatura, por exemplo, a gente que é licenciado em música e quer fazer uma licenciatura em letra, eu não preciso fazer os 4 anos, a carga horária total. Eu vou pagar só as cadeiras de disciplinas e vou incluir no meu currículo uma segunda licenciatura. Entendeu? Certo. E, sim, voltando ao estágio supervisionado, lá na Claretiano são 400 horas de estágio, como determina a resolução, e lá na Claretiano a gente tem que passar por todos os ensinos, por todas as áreas do ensino fundamental 1 e 2, aliás, ensino infantil, tem que ter ensino infantil, ensino fundamental 1 e 2 e ensino médio. Ou seja, o estágio supervisionado a gente, também na Claretiano, tem que passar por todos os níveis de escola. Infantil, fundamental 1 e 2, médio. E em projetos sociais, em escola de música. São 400 horas total de estágio supervisionado. Certo. A Claretiano, ela só tem a licenciatura, né? Não tem ensino de instrumento. Não tem ensino de instrumento bacharelado, não. Aí, o que é que você acha? Há possibilidade de se fazer um ensino à distância de bacharelado, de instrumento? Sim. Tanto há que existe, né? A UNES, que é a universidade onde eu fiz, já estou cursando a minha pós-graduação, só falta só entregar o artigo para eu pegar o certificado. Gostaria que você falasse também sobre sua pós-graduação. A UNES, onde eu fiz a minha pós-graduação, ela tem um bacharelado à distância. Só que tem suas limitações. O que é que acontece? Ela tem um bacharelado, parece que em violão, em teclado, em bateria. Se não me engano, são instrumentos que são mais acessíveis. Por exemplo, atualmente um curso de percussão erudita, por exemplo, à distância, ele fica inviável, a não ser que esteja aluno tudo rico, que tenha em casa marimba, vibrafone, xilofone, tenha tudo. Aí é possível, sim. É possível. Através da tecnologia, eu acredito que seja possível. Agora, ressaltando que a importância da aula presencial, não só à distância. Né? Existe a aula à distância e, obviamente, que tem que ter o apoio presencial, tem que ter um polo para que possa haver um encontro e o professor dar uma aula presencial, para ela tirar ali todas as dúvidas. Pelo menos um encontro ao mês, né? Sim, é importante, um encontro ao mês,
porque todos têm visto aí a importância da internet e atualmente todos estão usando. Até as universidades que têm cursos presenciais, né, estão utilizando agora o modelo EAD. As instituições que também têm cursos presenciais estão utilizando agora da EAD e está vendo que funciona. Agora, ressalto novamente, com o apoio do presencial. Neste momento, a gente não está podendo ter o apoio presencial por conta desta pandemia. Mas eu acredito que sim, que o bacharelado à distância ele funciona, né, determinado instrumento com suas limitações, obviamente, porque é mais fácil você conseguir um violão, né? Hoje em dia você consegue comprar um violão e conseguir cursar, fazer um bacharelado, conseguir comprar um trompete, ainda que seja uma marcazinha mediana, mas o cara que quiser fazer um curso em percussão erudita, ele vai comprar uma marimba aonde? Com que dinheiro, né? Com vibrafone, né? Então, assim, fica meio que inviável, a não ser que essa universidade ela ofereça esse curso, mas ela ofereça nos polos o instrumento. Ou seja, em cada polo ela vai ter um kit de percussão erudita onde o aluno vai para lá estudar e ter aula online com o professor. Aí sim, aí na aula presencial, ou esse aluno vai até a filial, né? Por exemplo, se a Universidade Federal ofertasse hoje um curso de bacharelado em percussão à distância, por exemplo, vamos abrir um curso de bacharelado à distância num campo Petrolina. Ela poderia fazer uma parceria com o IEPE de Petrolina, certo? Mandar instrumento para lá, comprar instrumento para lá, ter uma sala de percussão e através de lá o menino ter aula com o professor Barreto aqui, online, certo? E uma vez por mês haver um encontro presencial. Os alunos virem para a universidade, para cá, para a capital, e ter essa aula para poder delimitar ali, né, fazer as limpas em tudo, ajustar algumas coisas. Eu acredito que nesse formato funciona, assim. A professora está fazendo comentário aqui, a professora Deise. Não concordo em bacharelado à distância. Acho uma licenciatura instrumento um pouco mais viável. Ela acha o bacharelado já mais complicado para se fazer à distância. Realmente é polêmico, né? É uma discussão assim que gera muita polêmica, né? Porque o contato presencial, né? De você corrigir postura, é muito mais fácil, né? Você tendo a presença ao lado do que a distância. Eu acredito que você tendo material de qualidade de gravação, uma câmera boa, né, bem posicionada, com captação de áudio, né, bom, você consegue trabalhar tudo isso. Eu acredito que sim. Eu acredito que funciona. Mas, como eu falei, a aula presencial ela também é importante. Eu acredito que funciona a aula presencial. Mas o bacharelado, eu acredito que realmente funciona. Eu não faço essa distinção. Certo. Agora fala um pouco da tua pós-graduação. Sim, aí já na minha pós-graduação, que é uma pós-graduação com 450 horas, incluindo o TCC, né, trabalho em conclusão de curso, que no caso é um artigo. E já na universidade da UNES, né, a gente tinha aula ao vivo com os professores. A SAV funciona da mesma forma, que é a sala de aula virtual, né, também já pelo Classic Room, né, não é pela plataforma da universidade, é pela plataforma do Google. E lá tinha uns horários, também disponibilizavam para a gente material, para a gente ler, enviar atividades, também tudo pela SAV. E as aulas eram ao vivo. O professor já mandava um cronograma para a gente do horário que ele iria entrar, certo? Ao vivo. E naquele horário, naquela data, ele entrava ao vivo. E a gente assistia a aula dele. Quem não pudesse acessar naquele momento, não assistisse, a aula ficaria gravada. Em outro momento, essa pessoa poderia assistir. Então, durante a aula ao vivo, você poderia ali tirar suas dúvidas, escrever para ele. É bom até falar isso, quando você tem alguma dúvida em relação no modelo EAD, existe a opção de você passar e-mail, existe a opção de você perguntar ao vivo, né? Por aí, como você estiver tendo aula ao vivo, você envia mensagem. E existe a opção de você ligar no 0800 para a universidade. Então, a gente, por exemplo, na Claretiana, a gente tinha um cronograma dos professores ai, meu Deus, me fugiu a palavra agora. Do dia que ele estava na instituição, né? E o professor estava tal hora, de tal hora na instituição, cumprindo lá o seu horário. Dentro desse horário, a gente poderia ligar para ele e conversar com ele, se tivesse alguma dúvida, a pessoa estou com dúvida aqui no assunto, queria que você me explicasse, e por telefone poderia ser feito isso.
Esses são os canais que você poderia tirar dúvida com o professor. Além de você tirar suas dúvidas também com o professor presencial, né? Quando você for ter aula presencial, tem um professor lá e você também poderia tirar suas aulas com ele. Tirar essas dúvidas, né? Certo. Olha, você veio aqui para o debate para desmistificar, né, a questão Isso. do ensino à distância. Já tem dois questionamentos aqui, né, da professora Deise, com relação ao delay do EAD, né, para fazer aula de instrumento. Uhum. E o professor Jerônimo também falando que o som virtual não se aproxima, não é o som real, né? O som virtual que você produz no instrumento. Aí, esses dois problemas, o que é que você acha? Tá, então, o primeiro problema da professora Daisy foi do delay, Delay. correto? O instrumento... Para você tocar junto... Não, tocar junto, no momento, fica inviável. A nossa tecnologia ainda não chegou nesse patamar. Eu acredito que futuramente vai existir, sim. A gente está caminhando para um patamar muito alto da tecnologia, então eu acredito que futuramente vão corrigir esse delay e vai ser possível você tocar junto com outra pessoa que esteja distante de você. Eu acredito que futuramente, sim. Hoje, atualmente, não é possível. Não é possível. Você vai poder dar aula ao aluno, ele vai tocar para você, ele vai ter que parar e você vai corrigir os pontos, você vai ouvir, né, o que ele fez ali, você vai dizer, ó, corrija esse ponto aqui, faça mais assim, 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 assim. Então, aí o aluno vai e toca. Aí tem a questão do professor Jerônimo, do som. Obviamente que o som é aquilo que eu falei. As universidades que quiserem ofertar o bacharelado, paralelamente a isso, ela tem que ofertar a qualidade. Então, se eu vou ter o ensino à distância do instrumento, eu tenho que ter uma sala que tenha um material de qualidade muito bom. Material, equipamento de estudo mesmo. Mesa de som, com microfones condensadores profissionais, com câmera de boa qualidade. Com essa situação, você consegue diminuir bastante esse problema do som. Né? O som real, mas ele fala do som em relação comercial. ao aluno em casa, né? O aluno em casa tendo, né? Tendo que fazer seus vídeos, é aquilo tendo que que eu fazer falei. seus... Então, é aquilo que eu falei. A universidade que quiser ofertar o bacharelado à distância, eu acho que ela deve oferecer um polo com esses equipamentos. Sim. É isso que eu estou dizendo, entendeu? Não o aluno estuda em casa. Vai, obviamente, como acontece na presencial, ele estuda em casa, chega para a gente e vai mostrar. Quando ele for ter aula com o professor, ele vai para esse polo que fica na sua cidade, com esse equipamento de qualidade, ele vai ter aula com o professor online. Entendeu? Certo. Aí, certo. esse problema de som pode ser resolvido com esse aparelho de qualidade melhor. Certo, mas nunca deixa de ser um som que não é natural, né? Sim, obviamente, mas sim, isso é fato. Artificial. Né? Mas aí você consegue resolver esses problemas melhorando com um equipamento melhorzinho. E na aula presencial você consegue corrigir certas coisas, certos problemas. Não? Você tem acompanhado seus alunos, né, agora na pandemia? Como é que está sendo a tua experiência com a sua EAD, né, com seus alunos? Tá meio difícil por conta dos instrumentos, né? A gente sabe que nossos alunos aí tem nossos alunos de diversas classes sociais e eu tenho um aluno que não tem nenhum instrumento em casa, por exemplo. Não tem nenhum pandeiro, assim. Então fica muito ruim para dar aula para ele. Tanto no curso de percussão popular como no curso de percussão erudita. Na escola a gente tem a nossa dificuldade, né? Sabe que na escola a gente tem a nossa dificuldade e, por exemplo, o curso de percussão popular, infelizmente na nossa escola a gente não tem um instrumento. Os meus instrumentos que estão na escola. Eu hoje dou aula de percussão popular na ETSM porque os meus instrumentos estão lá. Os alunos estudarem para poder dar aula. Mas não tem como dar aula, acompanhar, por exemplo, no curso, como eu falei, o curso erudito, percussão erudita, porque os alunos ele não tem um xilofone em casa, ele não tem uma marimba, ele não tem um vibrafone. Né? No máximo que pode ter uma aula, acompanhar, que é o que eu fiz e tentei fazer aqui em casa, é estudo de caixa na borrachinha. Né? O cara está ali estudando na borrachinha e dá para fazer uma aula, dá para acompanhar, mas não é o som real, não é um som que se aproxima, por exemplo, do instrumento, o contato da pele com a baqueta. Entendeu? É uma borrachinha que dá coisa de estudo mesmo, que dá ali para fazer uma coisa superficial. Mas o estudo em si, para o estudo de percussão, fica inviável, fica complicado nesse modelo à distância, por esses fatores do aluno. Alguns alunos têm internet muito ruim, a internet fica travando muito a internet deles. Celular de baixa qualidade, a câmera muito ruim, tem esses fatores, obviamente. E também a instrumentação.
Alguns não têm instrumento em casa, alguns têm uma caixa, têm uma borrachinha, mas a maioria não tem instrumento. Então fica praticamente inviável você conseguir fazer aula de instrumento. Mas ele teria que haver um preparo. Agora, sim, se essa pandemia se estender até o final do ano, a gente não voltar às aulas presenciais, eu vou ter que arrumar um jeito, certo, de auxiliar esses alunos, para não ficar sem essa aula. Você só O passar certo o semestre todo com borrachinha, borrachinha, baquete, borrachinha técnica, até as aulas voltarem. é, assim, no curso superior tem que ter uma certa estrutura para se ter, né? Tem que Sim, é oferecer, a escola tem que pré-requisito. oferecer. A É escola tem que pré-requisito, né? oferecer Sim, quando você entra na essa universidade à estrutura. distância, ela No deixa lá o nosso pré-requisito. caso, no nosso caso, no ensino médio, na escola técnica, a escola técnica, a secretaria, também teria que, se pretende fazer algo nesse sentido, tem que oferecer Sim, também uma estrutura, não é sim, verdade? Ao sim, aluno. com O certeza. aluno tem que ter a sua internet. Né? Como é que ele vai ter aula sem ter uma internet decente, sem Sim, ter um celular decente? Não é verdade? E a gente sabe que o nível social, né, o nível econômico dos nossos alunos é bem precário. Não é sim, isso? Então, se pensa em fazer algo à distância, tem que ter estrutura. Né? E isso aí você falou, não, mas eu vou ter que pensar em algo, ajudar os alunos, mas aí não é uma coisa oficial. Não é verdade? isso. Você vai fazer por É, você, não é sim, é uma coisa extraoficial, né? oficializada. É extraoficial. E que compromete o desempenho do aluno, compromete muito, porque ninguém, percussão grita, percussão em geral são muitos instrumentos, né? O aluno que está cursando o instrumento de percussão, tanto popular como erudita, ele não fica só num instrumento. Ele fica em diversos instrumentos. Ele tem que passar por diversos instrumentos. Ele tem que estudar o seu estudo diário, tem que fazer um cronograma para estudar todos os instrumentos. Então, como é que vai estudar esses instrumentos se o aluno não tem em casa? O aluno tem muito mal uma borrachinha ou um caixa. Né? Alguns têm. Tem o meu aluno Wanderson mesmo, ele tem uma marimba de vibrafone, uma marimba de vidro, né? Que dá até para ele estudar lá, né? Tem algum caixinha para fazer alguma Certo. coisinha. Mas fora isso, os outros não têm, assim. Aí fica meio que complicado fazer isso. Fica complicado. Eu estou sabendo que as universidades federais vão oferecer, né, a internet, Fiquei sabendo né, também. já vai oferecer a internet para esse segundo semestre dar continuidade às aulas, né? E você Isso. veja que os alunos de universidade eles já tem uma situação, se você for fazer uma pesquisa, já tem uma situação financeira melhor do que É, aqueles de nível médio, né? na maioria, Mas né? eles vão, a maioria já tem sua internet, mas eles vão oferecer. No caso da nossa escola, né, do nosso ensino médio, das escolas técnicas, tem, assim, é fundamental que tenha essa estrutura oferecida pela Secretaria da Educação. Né? Senão, realmente fica inviável o ensino à como foi distância. uma coisa rápida assim, né, muito rápida essa pandemia, não deu tempo da gente se preparar para isso, né? A gente saiu, a gente foi trabalhar, o último dia da gente foi dia 17, até me lembro, 17 de março. Aí daí veio a Certo. notícia, fecha as escolas, que a gente teve que sair. Então não houve um planejamento, né? E para a gente conseguir dar uma aula, fazer, sei lá, se programar para alguma coisa. E também não tem estrutura, a gente não tem estrutura para isso. Nossos alunos, como o senhor bem falou, né, tem suas dificuldades. Então, no momento, fica meio que inviável. A Criança Cidadã, por exemplo, o projeto Criança Cidadã está funcionando em AD. Os professores estão dando aula à distância, né? Mas aí é um projeto que está dando condições para que isso aconteça. Né? O projeto lá está dando as Certo. condições para que os alunos tenham aula com os professores. Entendeu? Mas tá Certo. funcionando lá, tá funcionando. Eu também eu acompanho meus alunos, né? Estou acompanhando, mas eu não considero que eu estou dando aula à distância. Eu estou apenas monitorando, dando as orientações à distância. É um Sim, monitoramento remoto. Eu não posso considerar isso à distância, um ensino à distância. Até porque eu não estou seguindo, assim, não tem um modelo de conteúdos, né, que a gente, para seguir a distância, elaborado, né, pedagogicamente, a gente não tem. Teria que se repensar, né? sim. Porque seria diferente do É. presencial, né? Todo a questão dos conteúdos, dos objetivos, né? Seria ter que ser repensado. Então, eu não A prática de considero. conjunto seria esses vídeos que a gente faz, né? Um dueto, um trio.
né? Sim, Tudo marcado no é, metrônomo, assim, dá para fazer essas práticas de conjunto, daria o modelo AD funcionava dessa forma, justamente. assim, funcionaria dessa E forma. aí, assim, como você vislumbra o ensino de música agora, pós-pandemia? Né? O que é que você acha que vai acontecer? É o que a gente chama do novo normal, né? Que todo mundo está falando nesse novo normal que está para vir. E você acha que vai haver uma revolução mesmo nessa coisa do EAD? Olha, em relação à pandemia, eu estou esperançoso, né, na vacina, que já deu resultado, né, funcionou bem. Eu acredito que daqui para o fim do ano, até próximo mês, eu li uma reportagem, salvo engano, que parece que mês que vem já vão começar a produzir a vacina. E isso é uma notícia muito boa, né, para que possa melhorar, mas realmente vai daqui para frente vai ser tudo diferente, né? Isso é um fato. A pandemia, toda dificuldade, a gente deve encarar para a gente sair mais forte dela, né? E a gente aprende com tudo, né? Seja qualquer situação difícil, a gente consegue aprender e superar esses problemas. E eu vejo que o modelo à distância, como eu falei, está crescendo muito, eu acho que funciona. E algumas instituições elas vão passar a adotar esse modelo híbrido, como você falou, né? Eu não acredito que seja o caso da nossa escola, né? A ETCM, eu acho que isso não vai funcionar. Como eu falei, até porque não tem estrutura para isso. Mas eu acredito que algumas instituições elas vão ofertar, esse modelo híbrido, né? Vão melhorar. Ou até, a gente já tem hoje os cursos semipresenciais, né? Que o aluno tem aula duas ou uma vez na semana. A minha esposa mesmo é formada em contabilidade e ela fez um curso presencial. E dentro da disciplina, dentro da grade curricular, houve uma disciplina, ou até mais, que ela poderia cursar essa disciplina à distância. E o curso dela é presencial, mas ela poderia cursar aquela disciplina à distância. Entendeu? Sim, Então é a tecnologia que vem chegando, que eu acho que a gente não pode ignorar, e a gente tem que usar, né, com ferramentas de auxílio. E a gente tem que ver o que é que dá, os pontos negativos, né? E os pontos positivos, o que é que dá para funcionar, o que é que não dá para funcionar. Mas a gente só vai saber isso certo. testando, né? Só vai saber isso funcionando, tentando fazer. A professora Sidiclea está perguntando aqui sobre a aquisição dos instrumentos, como foi para você? Acho que ela não acompanhou, porque você fez licenciatura, né? Ela É, disse, acredito que a maioria dos alunos não tenha instrumentos por serem caros. isso. Hoje, os instrumentos de percussão, hoje os alunos de percussão erudita, eles estudam na universidade, porque o acesso para você ter instrumento hoje são um instrumento muito caro. Então é muito difícil. Então hoje os alunos, eles têm esse acesso a esse instrumento dentro das universidades. Como eu estudei na Universidade Federal, eu tinha acesso ao instrumento de lá e também fui felizado por ter acesso ao instrumento que a banda marcial comprou, né? Que eu falei lá no início que Fabiano comprou esses instrumentos e a gente aos poucos saiu adquirindo, né? A gente comprou um vibrafone, a gente comprou um xilofone. Então, esses instrumentos ficavam na minha casa para que eu pudesse estudar, né? Consequentemente evoluir e conseguir ajudar na percussão da banda, que teve uma mudança muito radical, evoluiu assim. E eu fui privilegiado de ter acesso a esses instrumentos na minha casa, através da banda marcial que comprou, e também na Universidade Federal que eu ia estudar. Mas hoje os alunos de percussão popular, de percussão erudita aqui no estado, eles têm acesso apenas nas instituições, ou no Centro de Atividade Musical, ou no Conservatório, ou na Universidade Federal. Tem alunos que terminam o curso e precisam estudar para fazer um mestrado, fazer um concurso. Aí eles têm que caber sei lá, do professor aliviar e deixar ele vir estudar, né? Mas também tem a questão de que o aluno terminou o curso, não pode mais entrar na escola, não pode estar usando os instrumentos. Mas aí tem um lado da sensibilidade, né? Que a gente precisa também entender que os alunos precisam estudar para continuar na carreira. Porque um aluno que se forma no curso Percussão Erudita, ele pretende fazer um mestrado, pretende fazer um concurso, ele vai estudar aonde se ele não tem esse instrumento em casa? Ele vai se preparar como? Não é isso? Certo. Então cabe da sensibilidade Olha, do professor. o Adalberto, a gente já está terminando o nosso tempo. Eu vou ler aqui alguns comentários, né? E ver se dá tempo aqui de passar para vocês alguns comentários. Jerônimo comenta: no primeiro semestre de 2019, o MEC aprovou o oferecimento de pós-graduação estricto sensu, ou seja, de doutorado e mestrado à distância. Aí está dando essa informação. Bom, Fernando Nunes: o ideal seria um projeto piloto na nossa escola, eu acho que está se referindo à nossa escola, né? Miqueias comenta: já vai fechar, eu talvez acho, não né? agora,
Miqueias comenta, talvez não agora, mas as gerações vindouras já nascerão com facilidade para um bacharelado em EAD. Jerônimo também comenta que sempre falamos sobre motivação dos alunos, mas precisamos refletir também sobre a motivação dos